Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo-se todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia em que nós celebramos a Epifania do Senhor, ou seja, a apresentação do Senhor a todas as nações, a toda a humanidade, nós ouvimos aqui na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, esta profecia, ela é feita para a cidade de Jerusalém. É no tempo depois do exílio, eles estavam voltando para suas casas, mas encontravam a cidade sob o domínio dos persas, ou seja, sob o domínio do povo estrangeiro, não era mais deles. As coisas que eles haviam deixado, a sua cidade, não lhes pertenciam mais. Agora eram outros povos que dominavam essas cidades. Então eles chegam, imagina sair do exílio, voltar para casa e não ter mais as suas coisas, não encontrar mais aquilo que era seus, as suas terras, os seus animais, as suas plantações. Então a cidade encontrava-se desanimada por isso, encontravam-se tristes, porque eles tinham perdido tudo. É como voltar para casa e não achar mais nada, não ter nem onde ficar. Então eles encontravam-se desanimados por isso. Então a profecia, a cidade, ela vem nesse intuito de animá-los, porque pode parecer que Deus havia abandonado eles lá no tempo do exílio, mas na verdade não era isso, porque Deus vem tirá-los desse mundo de trevas e levá-los novamente à luz. Deus vem tirá-los agora já havia tirado eles do exílio e trazido de volta para casa. Agora eles eram os responsáveis para reconstruir tudo aquilo que eles haviam perdido. Mas agora Deus se coloca diante deles para animá-los a continuar a sua vida, a sua caminhada.
Caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos encontramos assim também, perdidos, sem saber o que fazer da nossa vida, como se a vida não tivesse mais sentido, como se a vida não tivesse sentido algum, e a gente esquece que Deus nos anima sempre, que Deus sempre vem ao nosso encontro quando nós clamamos por Ele. Às vezes a gente fica mais focado no problema do que em Deus, e isso faz com que a gente esqueça que Deus se coloca ao nosso lado. E era assim que a cidade de Jerusalém se sentia. Eles estavam mais pensando nos problemas do que na solução, e a solução sempre vai ser Deus. A solução para a nossa vida vai ser sempre Deus e Jesus Cristo. O mundo inteiro viveu essa pandemia que pode parecer que vai nos tirar do rumo, que a gente fica perdido, não pode mais abraçar o irmão, não pode mais visitar os parentes, não pode mais visitar os amigos. Quando se encontra a gente tem que se cumprimentar de longe, né? Mas Deus está planejando algo melhor para nós, e nós precisamos nos conscientizar disso. Quando a gente lembra de Deus, as coisas vão se colocando em ordem. Olha aí, já temos algumas vacinas que vão começar a ser aplicadas. Então é uma nova esperança para todos nós. E se o homem consegue descobrir isso, é porque Deus assim o permite, porque Deus assim está conduzindo. E a cidade de Jerusalém, ela se reconstrói a partir daí. O templo se levanta, o templo havia sido destruído, o templo que era o local de oração deles havia sido destruído. Eles se reconstroem o templo, e aos poucos a gente vai vendo na história que Jerusalém então ela se reconstrói e volta à sua vida normal. O evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de Mateus, como estamos continuando, ouvir desde o nascimento de Jesus, agora Jesus recebe a visita dos reis magos. Estes reis, eles viram a estrela no Oriente, ou seja, não foi ninguém que disse para eles que o menino havia nascido. Não foi ninguém que disse: olha, vai lá, porque nasceu um novo rei. Por essa estrela que os guiava, eles sentiram no seu coração esta revelação de que Jesus havia nascido. E eles então pegam ali os seus presentes e começam a seguir essa estrela. Mas algo estranho acontece, porque a estrela não levava eles em direção a onde já havia um rei, que era Herodes, da Jerusalém. Eles levam em direção a Belém. Belém era a periferia de Jerusalém, era aquele lugar mais afastado, onde ninguém imaginava que um rei poderia nascer neste local. Então eles chegam a Jerusalém e começam a perguntar: onde está o novo rei? Onde está o novo rei? E aqui Herodes, que é o contraponto de humildade, Herodes governava a grande cidade. Ele fica preocupado com isso, porque ele pensa, se eu sou o rei, quem é esse novo rei que chegou? Quando ele diz no Evangelho para os magos irem, e se tiver essa informação, trazer para que ele vá adorar, na verdade nós sabemos que não era nada disso, Hoje, passados 2000 anos, a gente sabe que não é nada disso que ele queria, Ele queria se perpetuar no poder, ele queria se livrar desse novo rei. Portanto, essa informação que ele pede, a gente sabe hoje, que não era verdade. Então os reis continuam seguindo esta procura, a estrela reaparece novamente e eles chegam então a Belém e encontram Jesus. O Evangelho diz que encontram Jesus ao lado de Maria. Isso é uma informação importante, porque todo rei, quando ele era entronado, quando ele recebia o seu trono, só quem estava ao seu lado era a sua mãe. Portanto, é mais uma prova de que Jesus era o rei nascido, um rei que veio para os humildes, que veio para os menos favorecidos,
que nasceu numa periferia. Os reis magos logo reconhecem Jesus e se prostram diante dele e começam a adorá-lo e oferecem a Jesus os seus presentes. Depois eles foram avisados em sonho que não eram para voltar mais pelo mesmo caminho. Eles voltam para suas casas por outro lugar para não encontrar com Herodes, porque eles sabiam, aí eles passam a saber que a vontade de Herodes na verdade não era conhecer o menino, mas sim se livrar dele, porque Jesus é totalmente o contrário daquilo que é Herodes. Jesus veio para unir os povos, para unir as nações, para principalmente os menores, os mais pequeninos. E Herodes era totalmente o contrário. Herodes era aquilo que tem de tudo que é pior no governante. Então, na verdade, ele não queria ver Jesus e sim se livrar dele. Então, os magos ficam sabendo disso em sonho e voltam para outro lugar. Eles não voltam para oferecer, para dar a informação a Herodes onde está o menino. E a segunda leitura de hoje da carta aos Efésios, São Paulo escreveu uma série de bilhetes aos cristãos de Éfeso, e também nesse mesmo intuito de fazer com que a comunidade viva Jesus verdadeiramente, viva Jesus sempre e em todos os seus momentos, em todas as suas situações. E aí ele fala sobre ele mesmo, desse encontro que ele teve, essa graça que ele teve de conhecer Jesus pessoalmente, de ter Jesus revelado em seu coração pessoalmente. Ele fala desse mistério, desse encontro pessoal com Jesus Cristo. E esse mistério é um mistério que a comunidade deve viver, é um mistério que a comunidade deve sempre vivenciar, esse encontro pessoal com Jesus. Quando nós nos reunimos na nossa comunidade, é sempre por Jesus. A gente não se reúne aqui pelo padre, ou pelo diácono, ou por mim, ou pelo outro. A gente se reúne em comunidade com o intuito de louvar a Jesus, de receber Jesus na Santa Eucaristia, né? Então, desta mesma forma em que ele foi revelado, que Jesus lhe foi revelado, esse mistério de Jesus lhe foi revelado, porque São Paulo, nós sabemos, ele não conviveu com Jesus Cristo, o único discípulo que não conviveu com Jesus Cristo, mas Jesus foi revelado para ele, e assim também Jesus é revelado a nós. Nenhum de nós aqui tem 2000 anos que viveu com Jesus, né? Ninguém viveu com Jesus no tempo de Jesus, né? Mas Jesus foi nos revelado através do mistério da Eucaristia. E é esse Jesus que nós devemos vivenciar na nossa comunidade. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que nós celebramos a festa da Epifania do Senhor, as leituras, elas nos mostram esse caminho. Elas nos indicam que muitas vezes nós podemos nos encontrar desanimados, tristes com as coisas que a vida nos coloca, mas nesses momentos nós devemos lembrar sempre de Jesus, lembrar sempre de Deus. Nós não devemos nunca esquecer que Jesus e Deus estão ao nosso lado, que eles se colocam diante de nós, que eles sofrem quando nós sofremos, mas ao mesmo tempo Jesus é a força que vai nos estimular a continuar a nossa caminhada. Jesus é aquele que vai ser aquele fogo que precisa ser aceso quando a nossa chama estiver apagada. Jesus vai ser sempre aquele que vai nos levar a conquistar as nossas vitórias. Por mais tragédias que a gente tem visto nesses tempos, nunca devemos esquecer de Jesus, porque Ele nos foi revelado, e Ele foi revelado a nós que somos os menores, que somos os mais pequenos. Jesus foi revelado a nós, e nós devemos, assim como os reis magos, adorá-lo de todo o nosso coração, oferecendo a Ele os nossos presentes, que é a nossa própria vida. E por fim, Jesus é o mistério que une a comunidade. Jesus é aquilo que nós devemos vivenciar sempre em nossa comunidade quando nós estamos reunidos.
Nós devemos nos reunir para Jesus e não por mim, nem pelo outro, nem pelo outro, mas sim por Jesus. E quando a gente se reúne com Jesus, a nossa comunidade caminha com cada vez mais força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia